Atos, capítulo 3. Nós vamos ler do início até o verso 16. Diz assim a palavra: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentada à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhes acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto, ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traíste e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e os justos, e pediste que vos concedeste um homicida. Saque, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. Pela fé, em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Baixe a sua cabeça e vamos orar, pedindo a bênção de Deus para as nossas vidas. Nesta hora, compreensão desta palavra. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, quero pedir nesse momento que teu Santo Espírito possa abençoar todas as palavras que serão ditas nesta hora, porque somente o teu Espírito Santo, ele tem poder para edificar, através da tua palavra, a tua igreja. Ele tem poder para convencer os homens, a fazê-los reconhecerem, ó Deus, o teu Filho amado Jesus Cristo, como único Senhor e Salvador, a reconhecerem os seus pecados. Ó Senhor, que teu Espírito atue poderosamente nesta noite aqui em nosso meio, que ele, através da tua palavra, possa afetar profundamente cada um de nós,
possa causar impacto em nossas vidas, possamos ser quebrantados, em nome de Jesus. Glorifica, ó Deus, a Tua palavra, nesta hora aqui. Nós te pedimos com perdão para os nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Nos últimos domingos nós temos falado neste livro de Atos, livro escrito por um médico, Dr. Lucas. Fez um apanhado, fez uma investigação profunda dos fatos que sucederam antes da ascensão de Cristo e posterior à sua ascensão. Portanto, o livro de Atos é um livro de transição. Nós ainda temos no início desse livro a pessoa de Jesus. Fala o início desse livro da sua ascensão. Ele ainda está aqui no início do livro de Atos. Bem como também fala-nos do ministério apostólico, em que Deus usou aqueles homens poderosamente na realização de milagres. Fatos esses diferentes dos dias atuais. Nós não temos essas coisas na proporção que nós tínhamos, até porque os milagres eram sinais apostólicos, e nós não temos mais apóstolos. Hoje em dia, alguns se intitulam apóstolos, mas apóstolos não são. Uma das marcas do verdadeiro apóstolo é justamente isso, a realização de prodígios, de sinais e maravilhas. Mas, em especial, eles foram usados porque eles tiveram um conhecimento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Conheceram a Cristo e foram conduzidos por Cristo para fundarem a sua igreja. E essa igreja é fundada no capítulo 2 de Atos, após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Após essa descida, o apóstolo Pedro prega um grande sermão. Durante 4 domingos, nós estivemos vendo aquele sermão que iniciou ali no verso 14 do capítulo 2. Ali a igreja de Cristo é fundada. E Pedro e Lucas registra que a igreja que foi estabelecida, que foi fundada, né, contemplou maravilhas. O capítulo 2 diz o versículo 43, melhor dizendo, que em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Assim como nem todos os prodígios, os milagres, os sinais que Cristo realizou, estão escritos nos evangelhos. A Bíblia diz que não caberia no mundo inteiro os livros que seriam escritos, mostrando assim a grandeza da obra de Cristo, como qualificar o seu ministério, a sua mensagem, as obras que realizou. Não teria como escrever sobre tudo isso, mas o que temos é suficiente para aplicarmos a mensagem do Evangelho. Mas também não temos todos os sinais e milagres e prodígios realizados pelos apóstolos. Nós temos alguns registrados aqui no livro de Atos, que serve também como ilustração da mensagem da salvação, a mensagem que verdadeiramente transforma o homem. E esse capítulo 3 aqui e os próximos capítulos são capítulos especiais no que diz respeito a falar da grandeza, do poder, da exaltação da pessoa de Cristo, sobretudo do seu nome. É feito um destaque todo especial ao nome do Senhor Jesus Cristo, e isso gera um grande conflito quando o ministério de Cristo, melhor dizendo, o ministério dos apóstolos, começa, portanto, a ser realizado. E eles começam a exaltar ao Senhor Jesus Cristo através da pregação da palavra. Isso gera conflito com os religiosos daquela época. E começa uma tremenda perseguição à igreja de Cristo. Mas o poder de Deus atua grandemente. Assim como no capítulo 3, são cerca de 3.000 pessoas que chegam à fé, que
compreendem a mensagem do Evangelho, que são convertidas ao Senhor. Aqui, nesse capítulo 3, nós vamos ver mais 2.000 pessoas também, após esse milagre, após ouvir o sermão, porque nenhuma pessoa é convertida por milagre, mas foi necessária a pregação da palavra de Deus, pois assim nos diz as Escrituras. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra do Senhor. Portanto, é disso que esse texto fala. Vamos lá, portanto, veja, o versículo 1 nos fala que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Esses dois aqui eram muito próximos. Você vai encontrá-los muitas vezes aqui neste livro de Atos. Eram muito amigos, eram apóstolos queridos do Senhor Jesus Cristo. E foram ao templo para orar na hora nona. O que é isso? A hora nona era 3 horas da tarde. A mesma hora que o Senhor, suspirou, deu a sua vida. Veja só, esse era um costume que os judeus tinham, de orarem 3 vezes ao dia. E essa era uma dessas horas. Abra a sua Bíblia, lá no livro de Salmos, capítulo 55. Salmos 55, versículo 17. Confira lá na sua Bíblia. Salmos 55, verso 17. Mostre aquele que está ao seu lado, se estiver sem a Bíblia. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Essa era uma cultura, esse era um costume que eles tinham de orar 3 vezes ao dia. Pedro e João não foram ao templo para fazer sacrifícios, levar ofertas de sacrifícios pelo pecado, porque isso já tinha passado. Mas essa cultura, eles ainda tinham com ele, e isso era um santo e bom costume, que os judeus tinham dessa questão de orar 3 vezes ao dia. Todos lembramos de um personagem que era de fato um homem de oração, um dos profetas mais extraordinários do Antigo Testamento, que ele tinha esse costume também de orar 3 vezes ao dia. Nós estamos falando de Daniel, os irmãos sabem disso. Então, quão bom seria que esse costume pudesse ser resgatado pelo povo de Deus, de observar, independente da hora que fosse, mas que nós orássemos pelo menos 3 vezes ao dia, na presença do Senhor. E diz o texto que indo ao templo para fazer isso, versos 2 e 3, diz o texto que era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Estava ali um homem numa situação dramática. Ele era coxo, aleijado de nascença. O próximo capítulo vai dizer que ele tinha cerca de 40 anos. Agora imagine o sofrimento deste homem até então. Parece ter a idade semelhante àquele do tanque de Betesda, que estava ali há 38 anos, né? O texto vai dizer no próximo capítulo, cerca de 40 anos tinha esse, que foi curado. Ele não tinha as articulações, ele não podia se locomover. Ele era assim desde que nasceu. Que coisa tremenda. Essa situação deste homem é uma ilustração, é uma imagem, uma figura de todo pecador aos olhos de Deus. O homem, por natureza, ele não tem condições de se achegar, de se locomover, de ir a Deus, porque ele se encontra completamente paralisado. Ele está paralítico. Mais do que isso, as Escrituras vai declarar que ele está morto nos seus delitos e pecados. Mas esse homem figura muito bem. Ele nada podia fazer por ele, e ninguém podia. Ele sequer podia entrar no
templo para ir à presença de Deus, o pecador também assim. Ele não pode por si mesmo chegar à presença de Deus, pois está paralisado espiritualmente falando, está morto, não tem condições, está caído, está imóvel. Ele não conhece a Deus por conta dessa situação. E é assim todo pecador desde o seu nascimento. Abra sua Bíblia lá no livro de Salmos, mais uma vez. No capítulo 51, nós encontramos a Bíblia falando dessa paralisia que todos têm, de nascença também. Salmo 51, versículo 5, diz o salmista, Davi: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Todos somos descendentes de Adão e Eva. Os nossos primeiros pais pecaram contra o Senhor, e todos nós descendemos dele. E somos pecadores não porque fizemos isso ou aquilo. É o contrário, nós já fazemos isso ou aquilo de errado porque já somos pecadores. A semente, o DNA do pecado está em nós, herdado dos nossos primeiros pais. Saiba você que está aqui sentado nessa noite, você é filho de Adão. Você é pecador de nascença. O texto diz: eu nasci em iniquidade. Vire a página para o Salmo 58 e veja o salmista confirmando, o próprio Davi. Ele diz no verso 3, Salmo 58, 3: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Ainda diz mais: tem peçonha semelhante à peçonha da serpente, são como víbora surda que tapa os ouvidos. Essa é uma das piores consequências do pecado na vida do homem, é que ele tapa os seus ouvidos, ele não ouve a Deus, ele é duro de coração. E está aqui o texto dizendo claramente, a quem compara o ser humano a uma víbora. E dá para entender que todos de fato nascem em pecado, porque tanto faz uma jararaca velha, como uma jararaquinha nova, pequenininha, ambas têm veneno. Assim é o homem, aos olhos de Deus, independente da sua idade, ele nasce em iniquidade. Então esse aleijado aqui, ele era aleijado de nascença, e ele ilustra, portanto, muito bem a figura do pecador, porque desde o nascimento ele é assim. O verso 4 nos diz a palavra que ele, no verso 3 ainda, dizendo que ele esperava que Pedro desse esmola, Pedro e João. Interessante que ele era posto ali, isso certamente era estratégico, porque as pessoas iam ao templo para levarem ofertas, uma das coisas que fazia ali. Então, ali ia expressar a sua religiosidade, e espera-se que aqueles que são religiosos tenham mais compaixão, sejam mais sensíveis à prática das boas obras pelos necessitados. E aquele homem não estava nos tempos atuais, que quem nasce dessa forma tem o benefício, né, de uma previdência social, de um seguro, o governo lhe ajuda com uma aposentadoria, né, por não poder trabalhar. Mas naquela época não era assim, não tinha nada disso. Então ele tinha que esmolar, ele tinha que pedir esmolas, e certamente nem todos davam, mas ele, estrategicamente, e não apenas ele, acredito que ali tinha vários, entendeu? A Bíblia faz esse destaque aqui, estava ali, estrategicamente. Quando as pessoas entravam, ou talvez saía, ele pedia esmola, e era isso que ele esperava que Pedro e João lhe dessem, era esmola. Mas o que aconteceu, o verso 4,
Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Ele não esperava receber cura, ele não esperava receber milagre, alguma doação. Ele esperava receber da parte daqueles dois. E veja a resposta que receberam. Verso 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Glória ao Senhor. Que diferença desses apóstolos para os atuais entre aspas. Ao ser solicitado uma esmola, Pedro diz: não tenho prata e nem ouro. Os atuais têm avião, tem helicóptero, né? Tem mansões, tem fazendas, né? Tem programas de televisão, são riquíssimos, milionários. Tem nada a ver. Não dá nem para comparar, não é? Pedro e João não tinham prata nem ouro, mas tinham o que de melhor, o mais precioso, o que aquele homem mais precisava. Eles tinham Jesus, eles tinham o poder de Deus em suas vidas. Esse poder seria manifesto naquela hora em favor daquele homem, algo muito superior ele estaria recebendo da parte dos servos de Deus. Então Pedro disse: o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E no mesmo instante o homem levantou. Cumpriu-se aqui a profecia de Isaías capítulo 35, veja aí na sua Bíblia, Isaías capítulo 35, falando das bênçãos futuras. Então, o que acontece aqui é ilustra muito bem aquilo que é dito nessa profecia. Isaías 35, verso 4: dizei aos desalentados de coração: sede forte, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, e a retribuição do Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos, e desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Coxos saltarão. A Bíblia diz, voltando a Atos, capítulo 3, que quando aquele homem foi curado, olha o que diz a palavra no versículo 8: de um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. O homem que é abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo deve ser extremamente apegado a Ele. É notório entre nós que os novos convertidos, eles apresentam um maior entusiasmo. É muito triste saber que esse entusiasmo muitas vezes não permanece. Mas esse homem aqui que acabara de ser abençoado, ele sai saltando, pulando, glorificando a Deus. Me lembra também aquele gadareno que, quando é liberto pelo Senhor Jesus Cristo, ele sai também, queria estar com o Senhor Jesus Cristo, apegou-se ao Senhor Jesus Cristo. Isso era gratidão. Jesus manda ele ir para as cidades, contando como Deus operou na sua vida.
esse homem aqui também se apega a Pedro e a João. Ele entra no templo para louvar, para bendizer, para glorificar. Ele sai pulando de entusiasmo, de alegria pela graça que tinha recebido. Uma das características dos primeiros cristãos é que eles tinham esse prazer de louvar a Deus diariamente. Todos os dias eles estavam no templo e de casa em casa. Sabe o que significa? Eles sabiam muito bem quem eles eram. E eles sabiam o tamanho da graça de Deus que havia sido manifestada em suas vidas. Eles eram os piores assassinos e criminosos da humanidade. Eles tinham matado o Filho de Deus. E agora eles estavam perdoados. Eles que perceberam serem dignos da condenação do inferno, assim como eu e você que está aqui sentada, que está aqui sentado. Um dia alcançado, oh, como nós deveríamos celebrar mais ao Senhor. Oh, como nós deveríamos ter mais prazer de diariamente estar reunidos juntos, louvando e bendizendo o nome do Senhor. É o exemplo que este homem aqui dá a cada um de nós. É porque ele sabia que ele era um paralisado, um coxo, um aleijado. Pior do que ele éramos nós, espiritualmente falando. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida, pela graça fomos salvos. Deveríamos tributar a Deus mais ações de graça, vivendo uma vida fielmente, integrados, unidos, como foram esses primeiros cristãos. Aqui, o versículo seguinte diz que o povo viu isso, verso 9, viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. Se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. Isso é tremendamente maravilhoso. Não há fraude aqui. Esse milagre foi comprovado. Esses milagres que você vê, esses testemunhos por aí na televisão especial, nada disso comprovado. Aqui não. O povo viu, aquele homem estava ali há muito tempo, na porta daquele templo, pedindo esmolas. Reconheceram que de fato era ele que estava ali. E viram essa transformação e ficaram estupefatos, ficaram admirados. Houve temor ali. Em Atos 2 também, que houve temor da parte de todos. Aquela igreja que recebeu a palavra e que vivenciou a palavra, perseverando na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, causou um impacto profundo em todos que ali se encontravam. Esse milagre aqui causa um impacto muito grande, e disso vai ser gerado um sermão precioso. Mas antes de pregar a palavra, Pedro tem que corrigir a atitude daquelas pessoas. Veja o versículo 11. Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Você está vendo aí? Que coisa impressionante. A atenção daquelas pessoas estava tão somente no fato em si, e nas pessoas de Pedro e João. Eles imaginaram que algum poder inerente daqueles dois homens tivesse agido naquela hora, para que recebesse aquela cura, para que recebesse aquele milagre. Seria um erro tremendo da parte de Pedro, se ele não fizesse essa correção, porque o nosso Deus é um Deus zeloso da sua glória, e ele não dará a sua glória a quem quer que seja.
Veja Isaías, capítulo 42. Profecias de Isaías, capítulo 42, verso 11, verso 8, melhor dizendo. O 11 também fala, e são muitos os versos de Isaías que falam sobre isso. Mas veja 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Não darei a outro. Primeiro mandamento da palavra de Deus nos declara: eu sou o Senhor teu Deus, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Ajunta dizendo, o segundo, não farás para ti imagem de escultura. Então, enquanto o primeiro diz, não terás outros deuses diante de mim, o segundo diz, não farás para ti imagem de escultura. Ele não dará nem a outrem e nem dará a imagem de escultura. Portanto, Pedro conhecia a palavra. Outro servo que nos dá um exemplo disso, João Batista. Quando as pessoas vieram até ele, falando que os discípulos de Cristo batizavam mais do que ele, e chegaram até mesmo a dizer que Jesus batizava. Jesus nem batizava, os seus discípulos faziam isso. Quando foram dizer isso a João Batista, imaginaram que ele ficaria com ciúme, talvez, ficaria entristecido. Qual é a resposta de João? Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, João Batista dá honra e glória ao Senhor. Paulo diz, temos esse tesouro, Cristo, em vasos de barro, 2 Coríntios 4, 7, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele diz no capítulo 3 desse mesmo livro, segunda carta aos Coríntios, não que por nós mesmos sejamos capazes de alguma coisa, como se viesse de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus, que nos habilitou para sermos ministros da nova aliança. Então, eles tinham recebido de Deus, toda a honra e toda a glória teria que ser dada ao Senhor. Por isso Pedro os corrige aqui, dizendo, versículo 12, à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar. Aquilo era obra de Cristo na vida daquele homem, e portanto Pedro estava glorificando o Senhor naquela hora e corrigindo aqueles homens. Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua bondade e da tua misericórdia. Ele faz essa correção e começa então a pregar. Versículo 13, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traíste e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo, o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Dissarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Aqui está explicado esse milagre, aqui está a aplicação chamando a atenção de todos para uma dura realidade.
Pedro vai mostrar aqui com essas palavras. Ele vai apresentar a realidade do coração daquelas pessoas, da malignidade do coração daquelas pessoas. Note bem, Pedro está se dirigindo a pessoas que estavam no ato da crucificação de Cristo. Ele vai dizer: vós matastes. E note bem, não é diferente de nenhum de nós que aqui está. Porque se nós estivéssemos lá, nós teríamos feito a mesma coisa que aqueles fizeram. Por isso é aplicável a cada um de nós. Pedro está se dirigindo àquelas pessoas e ele faz, inicialmente falando da pessoa de Deus. Como é que ele diz? Verso 13: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus Cristo. Pedro não vai dar ênfase a milagre agora. Note bem, se fosse um desses falsos apóstolos da atualidade, eles iam explorar aquele acontecimento, não é? Imagine, o camarada aleijado de nascença, não é? Que tremendo não seria levar esse homem de lugar em lugar, para falar daquele milagre que aquele homem recebeu. Não, Pedro aproveita isso para pregar o evangelho. Foi para isso que ele foi chamado. Às vezes, quando eu vejo alguma coisa dessa natureza na televisão, né, há um fervor, um entusiasmo, uma celebração. Então, eu estava sentindo uma dorzinha aqui, agora já posso levantar o meu braço. Que diferença? O homem era aleijado de nascença. Não tinha as articulações normais, não podia erguer-se, vivia prostrado, caído. Então Pedro, se quisesse se promover, tinha como fazê-lo, mas não foi para isso que foi chamado, para pregar o evangelho. E ele começa a pregar falando de Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não começa dizendo: olha, Jesus te ama e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Se você aceitá-lo, vai ser uma maravilha. Não. Ele começa falando de Deus, numa linguagem que aquelas pessoas, de uma certa forma, conhecia pela tradição religiosa que tinha. E aí, Pedro vai relacionar o Cristo, o servo, o sofredor que realizou aquela obra, que fez aquele milagre, que operou aquela graça na vida daquele homem, com o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Essa aliança são inseparáveis. E quando o homem conhece a Deus, ele vai ter que se quebrantar e se humilhar. E era necessário que aquelas pessoas reconhecessem a loucura que tinham cometido, reconhecesse a pecaminosidade dos seus corações. Quando o homem tem um encontro com Deus, quando o homem de fato ele ouve a Deus, ele é completamente impactado, afetado. Então ele passa a falar acerca de Deus para aquelas pessoas, porque o maior problema da raça humana é a falta de conhecimento de Deus. O mundo está como está porque não conhece a Deus. O homem que conhece a Deus, ele teme a Deus, ele tem uma vida diferente. Aquelas pessoas não conheciam a Deus. Portanto, ele lhes fala, começa assim, pregar o evangelho falando de Deus. Foi assim que Paulo começou em Atenas. Abra a sua Bíblia em Atos, você vai ver, aí mesmo está aberta, no capítulo 17, a partir do versículo 16, um grupo de pessoas metidas a sábias, afinal de contas moravam na Grécia, o berço da sabedoria humana, mas que não conheciam ao Deus vivo e verdadeiro. E Paulo vai lhes falar do Deus vivo e verdadeiro, Criador de todas as coisas, que de um só fez toda a raça humana. Com isso ele queria mostrar aquelas pessoas que eram pecadoras,
todos nós viemos de um só tronco, de Adão. Por isso somos pecadores. E Paulo mostra, falando da grandeza de Deus, da criação, do seu poder. Foi isso que Isaías viu quando ele entrou no templo. E ele viu a glória do Senhor. E os anjos, querubins, serafins, que clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E diz o texto que ele cai por terra, quebrantado, humilhado. Ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. A contemplação do Deus Santo e Poderoso, na manifestação dos seus atributos, leva o homem a reconhecer esse pecador. É isso que Atos vai mostrar aqui, quando Pedro diz: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, glorificou ao seu servo Jesus. Veja aí o versículo: a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-los, e pedistes uns homicida, Barrabás. Após iniciar a sua palavra, fazendo menção do Deus Todo-Poderoso, Pedro começa a colocar o dedo na ferida, mostrar a situação espiritual daquelas pessoas. O que vocês fizeram? Vocês negaram, vocês traíram, vocês são piores do que Pilatos. Porque se não tivessem feito aquela petição, Pilatos teria soltado a Jesus. Mas eles pediram Barrabás. Isso é a natureza pecaminosa do coração do homem. Que infâmia! A Bíblia diz que eles mataram o autor da vida e pediram um homicida. Que depravado é o ser humano! Que corrupção terrível há no coração dos homens, a ponto de negarem, de traírem e de matarem o autor da vida. Mas que contradição! Matar o autor da vida. E para deixar as suas consciências mais pesadas, estes que vocês fizeram isso, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Lembra no capítulo 2, quando Pedro fala essas coisas, eles ficam: o que foi que a gente fez? Que faremos? Aqui ele está os confrontando com a atitude que eles tomaram, matando ao Senhor Jesus Cristo, o autor da vida. Mas a este, Deus Pai glorificou. Foi por isso que Jesus orou no capítulo 17: Pai, glorifica ao teu Filho amado. E Jesus Cristo foi glorificado quando ao terceiro dia venceu a morte. E depois foi assunto aos céus. E aquele que tem um nome no qual esse homem aleijado foi curado, o nome que está acima de todos os nomes, ele está assentado à destra do Pai. Ele é o servo. Note bem, embora sendo Deus, ele tornou-se servo, um servo sofredor, que veio para levar a paralisia daquele homem, que veio para levar os nossos pecados. Ele, o Senhor Jesus Cristo, intercedeu por todos nós. Vocês fizeram isso. Mas aqui está finalizando, no versículo 16, pela fé, em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que veio por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita, na presença de todos. Encerrando, com uma palavra de aplicação. Naquela oportunidade, nós temos um homem ali, carente e necessitado
de um milagre de Deus na sua vida. Um coitado aleijado. Assim a raça humana, assim o homem no seu estado natural é paralítico, está paralisado espiritualmente, não tem como se achegar a Deus. Pedro e João apareceu ali. Há muitos paralíticos esperando, irmãos, que a gente se apresente para levá-los a Cristo Jesus, como aqueles fizeram na realização daquele milagre. Aquele homem foi ao templo louvar e bendizer ao Senhor. Certamente, a Bíblia não registra, mas deve ter permanecido firme em gratidão a tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por sua vida. Que nós sejamos assim, à semelhança daquele homem, que possamos saltar e pular e se alegrar de prazer. Isso significa celebrar, isso significa tributar louvores, gratidão, adorarmos ao Senhor. Que bênção tão gloriosa. Que nunca queiramos receber da parte de quem quer que seja a honra e a glória pertencem ao Senhor. E que possamos viver desta forma. Foi Cristo. Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi João, não foi ninguém. Foi Cristo que fortaleceu aquele homem. Foi Ele que deu vida àquele homem, porque foi Ele que morreu na cruz. Foi Ele que levou sobre si as nossas enfermidades. Foi Ele que levou sobre si as nossas dores. Foi Ele que levou sobre si os nossos pecados. Foi Ele que morreu por nós. Foi Ele que por nós ressuscitou. Foi Ele que assentou à destra do Pai. É Ele que intercede por nós. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória.